Bem-vindo ao podcast BBA, um podcast especial do Novembro Negro. Nestes episódios mergulharemos fundo nas conexões culturais e desafios globais que envolvem a intersecção entre o Novembro Negro, políticas de arte e a Bienal Black. Vamos explorar como o tema fluxo se relaciona ao deslocamento de pessoas ao redor do mundo e como essas narrativas se entrelaçam ao trabalho dos artistas. Eu espero todos vocês nas nossas plataformas de streaming. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? É sempre uma satisfação abrir um episódio e conhecer uma pessoa nova, né? Todos os episódios conhecer uma pessoa nova. Mas antes eu vou, dar a informação. Nós estamos aí há um mês da abertura da nossa Bienal. Pois é, mês de fevereiro, daqui a pouquinho a gente já vai começar no Saraculejo, né? Porque o carnaval já está aí batendo na porta, né? Mas não importa, né? A nossa Bienal já tem dia e hora marcado, dia 8 de março. Estamos aterrissando aí na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Esses episódios, eles estão sendo gravados desde o ano passado, né, do novembro, que foi aí um mês nosso, que é o nosso mês, na verdade, né, da consciência negra e carinhosamente intitulado Um Novembro Negro. Então, de lá para cá, muitos artistas, curadores, ativistas, o pessoal que está envolvido direto e indiretamente nas ações da Bienal Black foram e estão sendo convidados, né, para vir aqui para uma curta entrevista para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho, tá? Então, intitulado aí, né, no guarda-chuva de conexões culturais e desafios globais, essas entrevistas, elas são direcionadas para o tema da Bienal, que é fluxos em fluxo, transitoriedade, migração e memória. Então, hoje eu tenho a satisfação de compartilhar a tela, né, e a escuta com vocês de um artista que ele não é natural, mas ele vai nos explicar, né? Ele é radicado no DF, tá? No Distrito Federal, então a gente vai entender um pouquinho por que ele tá lá, se ele é de lá. O seu nome é Altimar Conceição, mas o nome artístico dele, né, e é como nós vamos chamá-lo, é Hamitla, né? Então, seja muito bem-vindo aqui, querido. Olá, bom dia. Olá! A pergunta que não quer calar, viu? Que é a pergunta do nosso Abre Alas aqui. Quem é o Hamitla, né? Esse nome, depois explica para nós de onde veio esse nome artístico aí e qual é a prática, né? Qual é a sua prática artística aí? Olá, então, sou Hamitla, né? Tenho 27 anos, sou natural de São Paulo, nasci, fui criado em São Paulo e atualmente residindo em Brasília por motivos de estudo e outras coisas. E estou por lá. Minha prática principal é a pintura. Atualmente estou mergulhando pelo mundo da gravura também, que é muito maneiro, e sou um artista urbano, né, da cidade. Tô sempre em contato com essas coisas da rua, né. Então, deixa eu aproveitar então e te perguntar, né? Você fala aí que você, né, é um artista da rua. Você tem uma vertente um pouco forte, né? Vamos dizer forte ou não tão forte, né? Nesse universo da pichação, né? Que é esse movimento aí de intervenção gráfica nas ruas, né? Uhum. Como é que começou isso e qual é a crítica que você traz por trás desses trabalhos, né? Que tem essa vertente aí na intervenção urbana? Sim, então, a pichação meio que veio algo natural, né? Aqui na minha área, na minha comunidade, onde eu cresci, não sei a fundo o porquê, mas essa presença da pichação sempre foi bem forte
na nossa comunidade, na nossa vivência. Também eu, muito jovem, comecei a andar de skate. Acho que o skate também tem muito a ver com essa questão urbana e meus amigos pichavam, o pessoal pichava, aí tudo isso começou. Brevemente, de início foi tipo só dando continuidade a que o pessoal estava fazendo. Depois, claro, vim com outras ideias, né, contra a proposta para pichação. Tá, mas a pichação ela tem a tinta específica para a parede, né? Esse mesmo material é o que você traduz hoje nas suas telas ou no suporte que você usa para pintura ou não? Depende. Tem trabalhos que eu faço em tela que eu uso o auxílio da lata de spray, né? E tem outros que não, mas a maioria eu pinto a óleo, né? Então a maioria são só meus trabalhos a óleo mesmo. Eu Ah, sou um pouco diferente as duas questões, a minha pesquisa na pichação e na pintura. tá, então a pichação ela caminha também na sua pesquisa acadêmica, é isso? Não uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa pessoal mesmo minha, que eu faço, tento fazer em todas as áreas que eu atuo, transito, eu sempre tento trabalhar essa parte. E a pichação, para mim, é outra parada, né? É um ato que, inicialmente, tem a intenção de vandalizar, e é para vandalizar, não é para ser bonito, né? Não é para ser belo, é para estar justamente onde não deve estar. E levo isso um pouco na minha estética do meu trabalho de pintura também, que eu acredito que, na maioria das vezes, eu tento que ela não esteja onde ela tem que estar, que ela esteja em outro lugar, sabe? Então, são dois trabalhos diferentes, mas que se conectam na questão ideológica, que é a revolta. Tá, então no caso você diz que se a gente for dizer assim, se for perguntar, né, sobre a crítica por trás desse trabalho, é criar então uma subversão em relação aos espaços que a arte é mostrada, é isso? Pô, de certa forma sim, de certa forma sim, mas o principal, tipo, eu na pichação eu tenho minha tag, né, que é ainda mano, que é a minha assinatura que eu faço, e a questão é a raiva, né, a revolta, o pessoal, na pichação eu tento falar o que talvez não seria muito aceito numa tela ou algo assim, mas não é só onde não deveria estar, é a mensagem também. Tá. Bom, você é um artista que, né, que para alguns eu costumo chamar de não trivial, que é aquele que não usa só o suporte tela, né? Então, você usa a parede, né? Você usa outros meios, né? Mas você também tem essa pegada aí do material reaproveitável. Você usa isso em todos os seus trabalhos, essa questão do reaproveitamento do material? Sim, sim. Na maioria dos meus trabalhos sempre são feitos com toda essa questão de estar onde não deveria estar, eu uso isso nos trabalhos também. Então, eu sempre tento ver, tem diversos materiais que podem ser usados, mas eu sempre tento ver o que não seria usado e aí sim usar ele, sabe? Pra meio que dar uma questão de, tipo, literalmente reaproveitar, né? O que não era para ser um trabalho artístico, tipo, se tornar um trabalho artístico. Você pode dar um exemplo para nós? Se eu tô andando na rua, a rua tem diversas coisas, tem papelão, tem madeira, tem diversas coisas. Claro que, inicialmente, eu analiso a superfície, porque tem toda essa questão do trabalho, então não é qualquer material que poderia dar, mas também eu penso no que eu quero fazer. E sei lá, papelão é muito bom, eu uso muito plástico. Agora eu estou fazendo um ensaio com telhas de achado na rua, então vai se modificando tudo. O que eu achar que não era para ser e aí eu achei na rua jogado, assim eu capturo para fazer esses trabalhos. Ah, legal. E isso tira também, dá uma certa versatilidade para o artista, né? Porque tem artista que só consegue pintar numa tela. Aí, às vezes, a gente dá o desafio, né?
para que ele possa sair dessa zona de conforto que é pegar o cavalete, né, a tela, enfim, e ir para outro suporte, sei lá, pintar em cima de um tecido, pintar em cima de uma telha, como você falou, né? Uhum. Quais são os seus projetos hoje, Ramitla? O que você tem feito hoje, a parte de estar se preparando aí para a Bienal? Pô, tenho feito muita coisa, é até difícil falar, porque a mente, esse processo de autoidentificação como artista, esse processo de, hoje em dia, eu estar nessa caminhada para da arte, é um processo relativamente novo para mim, que eu comecei a me dedicar a fundo nisso faz pouco tempo. Então, a mente é muita coisa, eu quero me expressar de várias formas, mas tento sempre ter uma poética nos trabalhos que eu faço e uma pesquisa. Isso é meio difícil para mim porque eu não vim do mundo acadêmico das artes, eu não cursei em universidades em artes, então é tudo algo que eu faço solo, mais para o enriquecimento do meu trabalho mesmo, mas que às vezes é difícil de associar e de colocar tudo o que eu quero, sabe, em um formato só. Então são diversas coisas, mas hoje eu estou trabalhando muito com gravura, estou fazendo estilogravura, inclusive acabei de fazer um projeto que se chama Vultos Noturnos, que é um trabalho com 5 matrizes que, pô, não dá para mostrar, mas é Vultos Noturno a ideia, então, tipo, é um projeto que eu acabei de terminar. Agora eu vou dar ênfase um pouco mais para pintura, porque nesse momento que eu fiquei na gravura, eu deixei meio que a pintura de lado, por ser muita coisa. E agora eu tô pintando, saí de Brasília para vim ficar com meus pais aqui em São Paulo, então também não tenho um espaço, tô me acomodando num espaço melhor para regular as coisas, então tô no processo aqui. Ah, legal. Não, mas vai fluir. Sim, sempre fui. Você falou então que você está agora mais em, né, ou seja, você terminou aí esse processo de estilo, né, de gravura, Sim. Uhum. mas que você quer retomar aquilo que você deu origem aí, que é a pintura, né? E você morando em Brasília, né? Você expôs em alguns espaços, né? Como é que é a sua entrada, né, nesses espaços quando você leva uma obra ou apresenta um projeto? Há um acolhimento, né? Como é que são os espaços, né? Sim. Pô, então, eu tô em Brasília porque um espaço, Centro de Artes lá em Brasília, me cedeu o, a possibilidade de uma bolsa através de amostra de trabalhos que eu fiz. Então, eles me cedem um espaço onde eu recebo aulas, mentorias, só que é algo novo. Acho que vai fazer 6 meses isso, entendeu? E ainda estou no processo. A minha primeira exposição vai ser agora, numa Bienal. Nunca, porque literalmente é só agora que eu estou tentando entrar num espaço artístico. Então, mas o pessoal apoia, o pessoal gosta. Lá o centro lá de artes é composto por uma galera bem entendida no assunto e não são tão conservadores. Inclusive a dona lá é uma mulher negra que também dá mais uma força para coisa. Ela entende, vem da mesma vertente que a gente veio. Então, relativamente tem um trabalho bem legal. O pessoal gosta dessa ideia de reaproveitar coisas para fazer trabalhos artísticos. Essa é a linguagem do futuro, né? A gente não pode pensar que o mundo vai se regenerar, né, com tanta coisa que a gente produz aí de lixo, né? E que de uma certa forma, isso já virou até documentário inúmeras vezes, é sempre reaproveitado por aqueles que têm o dom criativo, né? Aí eu não vou colocar só a brasa no nosso assado, né? Mas a gente tem esse olhar Sim. mais refinado, né, para aquela coisa que é descartada, né? De início eu digo que não, até porque eu comecei a trabalhar com esse suporte por causa que eu não tinha condições financeiras mesmo de comprar uma tela, de comprar um tecido de tela para fazer, então eu tinha que pintar em alguma coisa e sempre era madeira que tinha, era sempre coisas que não eram, né, tipo, para ser pintado. Mas hoje em dia vejo um glamour
nessa reutilização de materiais, acho muito interessante. Mas de início não, foi só dinheiro mesmo. Não, e sem falar que, né, vocês estão dentro da linguagem da conscientização ambiental também, né? Sim, Porque sim, tem toda tem. uma cadeia que se forma, né? Uhum. Tenta dar uma noção para nós aqui, para os nossos ouvintes, do que você está trazendo então para essa Bienal, né? Sem dar muito spoiler, né? Fala um pouquinho sobre essa obra aí que você apresentou, foi selecionada porque realmente é bem interessante. Pô, fiquei muito feliz de ser selecionado para Bienal. Pô, feliz demais. É, esse trabalho é intitulado. Pode falar o título? Pode. Sem muito spoiler, não sei. Não Tenho Fome. É um trabalho feito numa superfície de papelão, também é achado na rua, em Brasília. E, pô, é um trabalho de dimensão um pouco grande, tipo, pra tela, assim, não estava acostumado a fazer trabalhos desse tamanho, que não são relativamente tão grandes assim, mas para mim foi um pouco grande. E esse trabalho, inclusive, ele tem um valor simbólico para mim, porque foi o primeiro trabalho que eu comecei a fazer quando eu entrei no Centro de Artes. Eu já tinha começado em casa, aí quando a gente acertou esse processo de bolsa, eu levei, mostrei para minha mestre em artes lá, Gildred, e, pô, eu tava fazendo no acrílico, aí ela falou, pô, o trabalho tá maneiro, tá legal, mas eu acho que o que você quer fazer, você tem que fazer com óleo. Eu nem tinha tinta a óleo. Eu falei, pô, mas eu tenho tinta a óleo. Ela pegou uma caixona lá e falou, ó, usa essas aqui, o que você quiser pode pegar. Então tem toda essa questão de conexão. Essa Gildred é a artista negra que eu tô falando que tem muita, sim, pô, representa muito para mim nesse processo, até porque, tipo, ela é uma artista negra. Abre parênteses aqui rapidinho. Ela é uma artista negra que, pô, não veio da Bahia, não tinha nada, tipo, passou, tipo, literalmente pelas mesmas coisas que eu, tipo, e conseguiu construir um espaço de arte, tipo, se dedicando muito, então tem muita simbologia para mim. E o trabalho que foi selecionado para Bienal foi o primeiro trabalho que eu comecei a fazer com ela, né? Tipo, ela basicamente ela só falou, faz com óleo, você já sabe o que tem que fazer, mas faz com óleo. E resultou nesse trabalho que foi selecionado para Bienal. Então, pô, fico muito feliz. Ela também ficou muito feliz. É muito importante a gente ter, assim, né, no início de caminhada, um mentor, né, um mestre, pelo menos não mestre no sentido da palavra de que seja o professor, mas aquela pessoa que vai te dar uns insights, umas referências, nem que seja te dar um ânimo, né, para que você não desista, que você continue, né. A gente ficou muito feliz também em ter selecionado, né, trabalhos assim de artistas que eram a primeira vez também, porque a gente também entende uma coisa que está faltando no nosso país hoje, que é a oportunidade, né? Quando alguém diz para você, por exemplo, quando a gente está preenchendo um edital, aí nos pede a experiência, né? Onde é que você expôs? Se você não receber a primeira porta aberta, né? Quem é que vai abrir as outras, né? Alguém vai ter que abrir a primeira, né? Então, entendeu? Isso é uma referência que a gente também aqui passa e entrega, né? Porque nem todas as portas que a gente também bate, elas estão abertas aí. Então, assim, a gente fica muito feliz, viu? Sim. Quer fazer algumas considerações finais? Pô, A Bienal é logo ali, hein? tanta coisa para dizer, para falar. Eu acho que, pô, eu só queria enfatizar a questão da pichação, porque também a pichação hoje em dia tá sendo, pô, dizer até de uma forma gourmetizada. Estão sendo usada por pessoas que nunca viveram aquilo, até por designers que se utilizam da estética da pichação, sendo que provavelmente reprovaria essa ideia se fosse no muro dele. E, pô, toda essa questão underground da pichação que às vezes tá meio que se esvaindo, até porque se for colocar em consideração, tipo, a maioria dos grupos de pichadores, tipo, nem querem que a pichação seja considerada arte, tá ligado? Então, só deixando ênfase assim, tipo, só pra falar, tipo, porque meu trabalho, tipo, a pichação é, tipo,
tem muita influência no meu trabalho de pintura, mas, tipo, são mundos, pô, diferentes, mas que se conectam, mas que são diferentes, tipo, e pra mim, na minha imaginação, tipo, né, não é pra ser arte mesmo, é pra ser vandalismo, é pra ser, tipo, literalmente um protesto, tipo, o ato mais louco, tipo, que um artista pode fazer, tipo, só colocando aqui uma relação, tipo, no centro de artes, mesmo falando sobre pichação, tipo, o pessoal é de mais idade, é um pouco conservador. E nessa discussão toda, tipo, no final, eu só falei, gente, tá bom, mas, tipo, pega qual artista aí que vocês considerem e fala qual que ia subir 10 andar de um prédio pelo lado de fora para fazer um trabalho. E, tipo, aí todo mundo aceitou. Mas essa é a parada, tipo, pichação é um ato, tipo, que tem que se desvincular da arte, tá ligado? Só Olha, essa ênfase. ô Ramitla, eu acho que nós vamos ter que marcar um outro episódio para que você dê só uma aula sobre isso, viu? Não, sim, desculpa falar demais, eu só quis meio que contextualizar, sabe? A ideia. Não, o teu ponto aí, o ponto que você traz, ele é correto. Eu digo assim que a gente teria que marcar um outro encontro para colocar cabeças diferentes para a gente falar sobre o Sim, para mesmo falar assunto, mais né? sobre isso, seria interessante. E isso seria bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa está de fora e ela tem um preconceito até, né, sobre o movimento, né? Uhum. Quando você estava falando, eu achei muito similar assim à apropriação cultural que existe aí, né, na nossa vasta identidade afro-brasileira, né, ou africana e tudo aquilo que a gente traz ou trouxe de herança genética até do nosso continente, e aí você vai embranquecendo, digamos assim, exatamente. né? Então, É totalmente isso. Você resumiu de uma forma bem simplificada. É isso. né? Bom, gente, ficou comigo aqui há pouco mais de 20 minutos numa entrevista bem interessante e que, né, deixa aí umas reticências para que a gente tenha uma nova conversa aí falando só sobre pichação, que é um tema aí atual, né? Pichação, né? Usurpação e por aí vai, né? Ramitla, muito obrigada, viu, por essa conversa. E eu estou muito ansiosa para ver não só o seu trabalho, mas de todos os outros artistas, mas assim, né, o seu trabalho no meio do trabalho de outros artistas. Tá? Sim, então eu sim. espero que eu possa te conhecer presencialmente no Rio, que é daqui a pouco. Sim, daqui a pouco a gente está aí. Muito obrigado, Patrícia. Valeu pela entrevista aí. Obrigada, querido. Tamo junto, até mais. Isso. Gente, o rapaz, ele entende do seu métier, viu? Então, o Ramitla, né? Vocês vão conhecer ele ou a obra dele, identificar a obra dele através do nome artístico dele, né? Mas o Altimar Conceição estará conosco, então. A obra que ele traz é uma obra belíssima, né? Eu não disse para ele, mas, né, tem uma leitura aí também de grandes nomes da arte, né? Então, para quem saca um pouco da nossa arte contemporânea, vai poder identificar alguns traços que ele faz, né? É bem, bem expressivo mesmo. Mas vocês já sabem, mas não custa lembrar, esses episódios eles são gravados e vão ao ar sempre às quartas e aos sábados a partir das 10 horas da manhã. Então, essa entrevista de hoje, ela tem o número 28, né? É o 28º episódio. Então, a todas e a todes, né? Eu espero que vocês gostem dessa escuta e que estejam próximos, né, abertos, na verdade, né, para a próxima. A todos, todas e todos, muito obrigada.